Bem, meninos, nós estamos na nossa 17ª aula. Hoje nós vamos ver Teorema de Pitágoras. Bom, a gente trabalhou o Teorema de Pitágoras no ano passado, bem simplesinho, de uma forma bem rápida, né? Dessa vez, nós vamos trabalhar com ele a nível de 9º ano. Então, prestem sua atenção. Vamos relembrar que Teorema de Pitágoras é uma relação feita num triângulo retângulo, tá? Nesse triângulo retângulo, eu chamo de triângulo retângulo porque ele tem que ter um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus, né? Nesse triângulo retângulo, o lado maior ou que fica de frente para o ângulo reto, como quiserem lembrar, chama-se hipotenusa. Os outros dois lados do triângulo a gente chama de catetos. Essa relação é feita entre lados, tá? Não entra nada aqui dentro, é só medidas dos lados do triângulo. O Teorema de Pitágoras, ele faz uma relação e constrói uma fórmula. A fórmula é o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Essa formulazinha tem que ser gravada na cabeça de vocês. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza, de que jeito nós vamos usar essa fórmula? Vou representar aqui para vocês uns dois exemplos, que vocês vão ter também lá no conteúdo de vocês. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: determine, tá aqui o meu desenho, a medida indicada. Tem um desenho, olho sempre para onde está o ângulo reto, para me saber quem é hipotenusa e quem é cateto. Tenho essas medidas e quero saber quanto vale a letra A. Então, vamos fazer nossa continha, lembrando da fórmula. Quem é hipotenusa? Nesse caso aqui é a letra A. Então, hipotenusa ao quadrado igual a soma, vamos elevar aos quadrados, os catetos. 5 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. Vamos resolver. A ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Raiz de 3 ao quadrado simplifica. Raiz com expoente fica só o 3. A ao quadrado igual a 28. Para finalizar, a potência vira raiz. Lembrando que não precisa usar o mais ou menos. Por quê? Porque tem que ser sempre positivo. É geometria. Então, A igual raiz quadrada de 28. Se não tiver exata, tem que fatorar. Se não der para fatorar, deixa. Mas 28 dá para fatorar. Então, vamos lá. A é igual, 7 vezes 4 é 28. 4 é 2 ao quadrado. Então, sai o 2 e fica o 7. Tá aqui minha resposta. Minha hipotenusa vale 2 raiz de 7. É bem simplesinho usar Teorema de Pitágoras, tá? No caso de 9º ano, é porque a gente coloca exemplos mais trabalhados. Vamos ver o segundo exemplo. Em um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 13, ele só dá as informações. Então, vamos colocar aqui. Hipotenusa mede 13 e um dos catetos, ele chama de B, mede 12. Ele quer a medida do outro cateto, que ele chama de A. Então, vamos montar. Precisa desenhar? Não, se eu me lembrar da fórmula. Hipotenusa ao quadrado, 3 ao quadrado, igual 12 ao quadrado mais a letra A ao quadrado. Ele chamou de A. Posso chamar de X, o que eu quiser. Então, vamos lá. 13 ao quadrado, 169, 144 mais A ao quadrado.
letra para um lado, número para o outro, eu vou inverter os membros. Isso quer dizer que eu não preciso mexer com o sinal se eu mexo com ele todinho. Isso é algo que a gente pode usar. Então, A ao quadrado igual a 169 menos 144. A ao quadrado é igual a 25. Raiz de 25, 5. Tá aí minha resposta. Vou fazer mais um exemplo somente, tá? Esse aqui eu vou fazer para que vocês possam entender como funciona o que ele pede. Bom, o exemplo é o seguinte. Ele pede para verificar se o triângulo cujos lados medem 16, 30 e 34 é um triângulo retângulo. Bom, eu vou jogar esses valores na fórmula. Eu preciso lembrar o seguinte, que a hipotenusa é o maior lado do triângulo, então a hipotenusa é 34. Coloco na fórmula, 34 ao quadrado é igual à soma dos outros catetos ao quadrado. Vou fazer minhas continhas. 34 ao quadrado, 1156. 16 ao quadrado, 256. 30 ao quadrado, 900. Se este lado der o mesmo resultado que o outro lado, significa que é um triângulo retângulo. Então, vamos ver. Esse aqui eu já tenho a resposta, 1156. Vamos somar esses dois aqui. 6, 5, 9 mais 2, 11. Como são os dois lados iguais, significa que o triângulo ele é retângulo. É só isso aí. Verificar é conferir se um lado é igual ao outro lado. A gente já viu isso em outras situações, né? Pois bem, vocês têm aí os exemplos, vocês agora vão ver um exercício, tem que ler com cuidado para saber fazer as continhas direitinho. Como resposta, você pode ter raiz, fração, número decimal, vocês já sabem lidar com todas essas situações. Lembrando que, se você tem raiz, você tem que fatorar, só não fatora se não der. Se não der, deixa a resposta como raiz, é óbvio, tá bom? Beleza, até a próxima. Essa semana a gente ainda tem exercício quinta-feira, tá bom? Tchau pra vocês.